Prezada senhora presidenta, Vanessa Graziotin, parabéns pelo seu trabalho na campanha versus o nosso ex-colega Arthur Vigílio. Vossa Excelência honrou o seu partido, o PCdoB, e o povo de Manaus. As lutas continuam. É importante a colaboração no interesse público que Vossa Excelência deu para Manaus e todo o Amazonas. Mas, senhora presidenta, hoje a Folha de São Paulo me honrou com a publicação de um artigo sobre a perspectiva da renda básica de cidadania, que eu gostaria aqui de ler, pois se trata de um balanço sobre o Buscativa. Ainda há famílias pobres sem o Bolsa Família, muitas em São Paulo. No futuro, o ideal é todo brasileiro ter direito à renda mínima sem o estigma de se declarar pobre. De maneira consistente com seu objetivo maior de erradicar a pobreza extrema no Brasil, a presidenta Dilma Rousseff lançou em junho de 2011 a Buscativa. Ela conclamou governos estaduais, municipais, entidades de trabalhadores e empresários a ampliação do cadastramento das famílias extremamente pobres, com renda familiar mensal per capita de até R$ 140 para efetivamente se inscreverem e receberem o Bolsa Família. Em agosto daquele ano, no Palácio dos Bandeirantes, a presidenta Dilma e o governador Geraldo Alckmin reforçaram a meta da Buscativa, uma vez que o governo do Estado se comprometeu a complementar a renda das famílias beneficiárias do Bolsa Família, de maneira a garantir que todas tivessem uma renda mensal per capita de pelo menos R$ 70, e eu estava lá presente e testemunhei aquela cerimônia. A Buscativa foi um passo positivo em todo o Brasil. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em dezembro de 2010 existiam 17.204.256 famílias com renda mensal per capita até R$ 140 por mês. Dessas, 12.778.220 famílias eram beneficiárias do Bolsa Família, portanto, 74,3% do total. Ora, em setembro de 2012, registrou-se 17.980.388 famílias com renda per capita mensal até R$ 140, das quais 13.724.590, ou 76,3%, eram beneficiárias do Bolsa Família. Portanto, de dezembro de 2010, quando eram 74,3% do total, houve um avanço para 76,3% no mês passado, de setembro de 2012. No estado de São Paulo, entretanto, não se constatou a mesma evolução. De dezembro de 2010 a setembro de 2012, o número de famílias com renda mensal per capita de até R$ 140 passou de 1.776.703 para 1.862.541. Já o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família passaram de 1.174.844 para 1.229.870, ou seja, de 66,1% para 66% do respectivo total. Se considerado apenas o município de São Paulo, no mesmo intervalo temporal, o número total de famílias nessa situação passou de 345.176 para 388.853, enquanto que as famílias beneficiárias do Bolsa Família passou de 166.137 para 222.491. Houve um aumento de 48,1% para 57,2%, ressalto, no município de São Paulo.
Mas este resultado em São Paulo está bem aquém do obtido em diversos outros municípios. Em setembro de 2012, a cobertura do programa atingiu, por exemplo, em Osasco, 80,38%, em Santo Antônio do Pinhal, 78,6%, em São José dos Campos, 74,12%, em Guarulhos, 73,61%, em Recife, 76,4% e em Salvador, 68,7%. Diante disso, importante é saber o que a cidade de São Paulo fará para elevar a proporção das famílias beneficiadas até atingir 100%. Uma forma eficiente de alcançarmos essa meta é de avançar na direção do disposto na Lei 10.835 de 2004, que justamente institui a renda básica de cidadania, ainda que por etapas. Os governos municipal, estadual e federal se uniriam para beneficiar igualmente a todos os habitantes, não importando a sua origem, raça, idade, condição civil ou socioeconômica, conforme registra o programa do prefeito eleito Fernando Haddad. Um novo tempo para São Paulo. Ali no capítulo Solidariedade Social, na página 75, está expresso que o município de São Paulo irá, em cooperação com o governo estadual e federal, chegar um dia a universalizar o direito, que será para 11.300.000 habitantes. Para isso, será necessário gerar os recursos suficientes. É natural que os que têm mais recursos colaborem para que todos venham a receber. Ao retirar qualquer burocracia envolvida em saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal de trabalho, elimina-se o estigma de a pessoa precisar declarar quanto ganha para poder receber o benefício. Acaba o fenômeno da dependência que resulta nas armadilhas da pobreza ou do desemprego. E do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, será muito melhor para cada pessoa saber que poderá recusar uma oferta de trabalho que fira a sua dignidade ou coloque a sua saúde e vida em risco. Assim, quero muito saudar o candidato Fernando Haddad por ter efetivamente abraçado essa proposição com o apoio de toda a Convenção Municipal do Partido dos Trabalhadores, que por consenso colocaram isso no programa. Mas ressalto que a Prefeitura Municipal de São Paulo, com uma cobertura de 57,20%, está bem abaixo das que foram alcançadas, por exemplo, em Osasco, 80,38%, Guarulhos, 73,61%, São Bernardo do Campo, 71,33%, Santo André, 69,21%, e Ribeirão Preto, 64,53%. Comparando os estados, por exemplo, de São Paulo, que ainda está com 66%, ressalto que nos estados do Nordeste a cobertura alcançou em setembro passado, no Piauí 79,8%, Ceará 83,2%, Maranhão 82,1%, Rio Grande do Norte 77,8%, Pernambuco 77,7%, Sergipe 82,1%, Alagoas 81,9%, Bahia 79,2%, portanto, são índices de cobertura no esforço da busca ativa muito mais significativos. E então quero aqui contribuir para que possa o prefeito Fernando Haddad, em cooperação com o governo estadual do governador Geraldo Alckmin e a presidenta Dilma Rousseff, avançar na direção da busca ativa de haver uma cobertura mais completa possível. Mas gostaria, senhora presidenta, aqui também de assinalar
Primeiro, uma comunicação que me chegou do senhor Antônio Celso Garcia, que encaminhei ao presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ao presidente José Wellington Bezerra da Costa, ao dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor João Massotti, ao Sheikh Jamel Ali El Bacha, presidente da União Nacional Islâmica, num apelo para que todas as entidades religiosas façam orações para que haja o fim da guerra civil na Síria. Se trata de um documento muito interessante e relevante que peço para ser transcrito na íntegra como parte de meu pronunciamento, assim como também o documento que encaminho do senhor Adelar Kupczynski, do Conselho Indigenista Missionário, que encaminho ao ministro da Justiça e outras autoridades, referente à questão dos povos indígenas ali justamente na região da Serra Raposo, onde ali, na Raposo Serra do Sol, e inclusive com uma análise do professor Dalmo de Abreu Dallari, para que possa ser melhor considerada a portaria do advogado-geral da União, Luiz Adams, que, de alguma forma, fere os princípios constitucionais de defesa dos povos indígenas naquela região, e peço também que isto seja transcrito. Saliento que amanhã a Comissão de Direitos Humanos... Mais um minuto para Vossa Excelência concluir, senador. Saliento que, na questão que ontem encaminhei também do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, que será objeto amanhã da reunião da audiência da Comissão de Direitos Humanos, por decisão judicial está suspensa a retirada dos índios caiovás guaranis e haverá, portanto, uma oportunidade muito construtiva de todas as partes envolvidas poderem estar dialogando sobre como resolver aquela problemática. Assim, senhora presidenta, assinalarei amanhã um comunicado do Movimento das Fábricas Ocupadas, que hoje me convidaram para estar presente na Câmara Municipal de Sumaré, mas aqui registro na íntegra, peço a